Olá, queridos amigos e amigas do Ideal Espírita. Espero encontrá-los bem e que possamos, nesse instante, agradecer a mais um encontro para uma reflexão sobre tudo o que foi deixado para nós através do nosso Mestre Jesus, mensagens e a escolha de viver essa encarnação um pouco melhor, um pouco mais conscientes daquilo que devemos a nós mesmos e a todos que nos rodeiam. Peço então a gentileza de que todos nesse instante elevem os seus pensamentos, que possamos pedir a companhia dos nossos amigos, que venham em nome de Jesus nos ajudar a conhecer e a aprender. Assim, evoluindo, vamos trazendo para nós e aos que nos cercam mais felicidade, a felicidade verdadeira, aquela que se encontra em todos os lugares deste universo. Que assim seja. Hoje nossa reflexão é voltada para as causas de nossas aflições. Então, o que são essas aflições? De onde elas vêm? Por que que nós estamos aqui? E muitas vezes eu encontro pessoas que me dizem assim, Luciana, por que que a gente está aqui para sofrer? Deus quer que a gente sofra, então. E aí nós vamos entendendo que não é bem assim que as coisas acontecem, né? As nossas aflições que estão nesse instante, né, no estágio que a Terra está, nesse momento, nós encontramos aflições de todos os modos e em todos os cantos do nosso planeta, né? Então, conhecer as causas de acordo com os ensinamentos deixados pelo nosso querido Mestre Jesus facilita um pouco a compreensão do que é que está acontecendo e por que é que nós estamos nessa transição, né? Nosso padrão vibratório contribui muito para a evolução de tudo isso, e por isso é que nós estamos aqui. Não é por acaso, nem por um erro do destino que nós estamos nesta morada, né, no planeta Terra. Então, o que que é a aflição? De acordo com o dicionário Aurélio, né, a aflição é uma situação muito ruim, né? Uma mágoa, um desgosto, uma profunda tristeza, inquietação, preocupação, ansiedade, né? Que a gente vai entendendo, então, como causa? Por que que essas vicissitudes, esses infortúnios nos alcançam? E eles têm origem de duas maneiras bem diversas na vida, presente nessa vida aqui ou fora dela. Então, vamos tentar entender causas atuais das aflições, né? Então, há causas de aflições que são atuais, são consequências naturais do caráter do caráter e da conduta que nós assumimos nessa encarnação, né? Então, é, vamos dar exemplos. Uniões infelizes que resultaram de interesse, vaidade, tirando o amor, deixando o coração de lado. Então, a gente se une a outra pessoa, né? Muitas uniões baseadas em interesses, né? Financeiros, de vaidade. Isso será que vai trazer um bom caminhar com essa pessoa? Doenças que podem ser ocasionadas por uma conduta errada nossa, o uso em demasia da própria comida, do álcool. Então, eu trago para mim uma doença. Pais que se dizem infelizes com os filhos, mas que, quando, por conta de outras situações da vida, quando eles precisaram ali durante o período do desenvolvimento, foram pais ausentes e que agora se admiram dos filhos serem egoístas, serem difíceis, desrespeitosos e ingratos, mas não estiveram com os filhos enquanto eles estavam se formando, não deram a atenção necessária. Então, eu dei alguns exemplos aqui de decepções e vicissitudes da vida que podem nos alcançar, mas que nos alcançam por nossa conduta. Então, a quem, portanto, devem todas essas aflições, né? Então, a pessoa bebeu, bebeu, bebeu por longos anos, né?
desvairadamente, como se não houvesse amanhã, o uso do álcool, e aí a doença chega e ele diz: mas por que que isso chegou, né? Por que que eu estou passando por isso? Será que muitas das nossas condutas não nos trazem as aflições desta vida? Segundo uma amiga espírita, todas. Porque todas nós já vamos entender. Mas então, quando eu olho para uma conduta nesta encarnação que me trouxe um resultado negativo ainda também nessa encarnação, olhando para nós, nós entendemos que então as causas dessas aflições são atuais. Eu as busquei, né? Mas Deus ainda não quer limitar tudo isso a essa situação. Ele não nos deixa pequenos nem nessa situação. Então, eu vou poder reverter isso, e se não for nessa encarnação, terei outras chances de refazer os caminhos que não fiz, ou por descuido ou por escolha. Escolhi fazer aquele caminho, né? Às vezes é um descuido que também, né? O descuido também precisa ser refeito. Ah, não foi a intenção, mas aconteceu e nós vamos precisar refazê-lo, certo? E aí, quando a gente chega no final da nossa encarnação, muitas vezes a gente, né, ouve já muitas vezes, ah, se eu soubesse, como muitas vezes a gente ouve a frase, se no começo da vida eu soubesse o que sei hoje, teria feito de outra forma. Mas, assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte, ele pode refazer aquele dia que não foi tão proveitoso, uma nova jornada começa para nós, que pode recuperar o tempo perdido, que pode refazer o caminho mal feito numa nova encarnação. Porém, aqui o recado para todos nós espíritas é: hoje é o momento, agora é a hora de refazer esse caminho. Eu não preciso esperar terminar a minha encarnação para refazer esse caminho. Eu posso tentar ao máximo melhorar aquilo que já reconheço como erro e refazer de uma outra maneira, certo? Então são essas as causas atuais. Mas, Luciana, tantas causas que o homem não buscou, ele não fez e muitas vezes ele é acometido por situações e aflições muito graves. Como é que nós entendemos isso? Então vamos lá. Perda de entes queridos que sustentam a família, acidentes, doenças que são trazidas do útero materno, enfermidades terríveis, né? Deformidades, a idiotia, né? Que tudo isso então é explicado se a criança não teve tempo de cometer nenhum erro. Então vamos lá. Se eu usar uma régua que mede a situação deste ser do berço ao túmulo, eu não vou compreender. E é através da bendita doutrina espírita e do progresso espiritual, através de diversas reencarnações, que conseguimos dar luz a esse grande mistério. Porque se Deus é bom, justo e correto, por que faria então na mesma família filhos saudáveis e filhos doentes? Será que aquele dia onde ele criou aquela alma, ele acordou de mau humor e falou: esse eu vou trazer ao mundo terreno de uma maneira mais difícil? Não, não, meus irmãos, é inconcebível pensar desta maneira. Temos então uma outra maneira de entender as causas anteriores das aflições que acometem essas pessoas que nada fizeram. Trazemos de outras vivências, de outras encarnações, de outras vidas, se assim pode se dizer, porque nunca deixamos de ter a vida, de situações e débitos que precisam ser sanadas. Essas situações precisam, então, ser corrigidas. Então, os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre uma consequência natural da própria falta cometida. O homem sofre aquilo que fez aos outros sofrerem. Ai, mas então quando eu morro tem alguém lá dizendo, agora você vai, né? Não. A maior parte
das vezes, ao chegarmos no mundo espiritual, reconhecemos nossos erros de pronto. Alguns não. Alguns levam as mágoas, as raivas daqui e precisam de mais um tempo e precisam de mais uma ajuda um pouco mais firme para que possa reconhecer seu erro. Mas a maior parte de nós, a grande maioria, reconhece os seus erros e volta então ao planejamento reencarnatório, implorando uma nova chance para que possa sanar então seus débitos. Então, se o ser humano foi desumano, né, ele vai ser tratado na próxima com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, voltará numa condição mais humilhante. Se foi mau filho, vai sofrer as consequências de um mau filho. E assim por diante. É dessa maneira que se explicam as pluralidades de existência. Então, por que é que eu fico voltando, né? Como um aluno que repete o ano e precisa refazer de maneira correta aquilo que não fez, aquilo que deixou em desalinho durante toda uma encarnação. E aí, o homem não deve se esquecer jamais que está no mundo inferior. E ele fica retido aqui em várias e várias encarnações para corrigir as suas imperfeições. Nós devemos então ter esclarecido através da doutrina, né? O que digo aqui agora é para que eu também possa ouvir, e ninguém aqui está pronto a dizer, a não ser o nosso Mestre Jesus, né, que só veio nos dizer e nos apontar o caminho e não precisava percorrê-lo. Nós precisamos percorrer, todos nós, né, escolhendo muitas vezes a porta mais estreita, as dificuldades, né, porque é através dela que vamos aparando as nossas arestas. Assim, aquele que, tendo feito então mal a sua tarefa, pode recomeçá-la a fim de não perder as vantagens de seu trabalho. Essas tribulações, então, que não são explicadas, são trazidas de outras vidas. Quando dizemos que a colheita, ela é obrigatória, sabendo que a semeadura é livre. A semeadura é livre, então eu semeio onde e de maneira que eu quero. É o livre-arbítrio. Mas a colheita é obrigatória. Eu preciso entender, então, que eu preciso repassar as tarefas que não fiz corretamente. E não se deve crer que todo sofrimento nesse mundo seja necessariamente, então, a purificação, né? Provas e expiações. Então, qual a diferença entre provas e expiações? As provas, o espírito que já está mais consciente na erraticidade, quando está lá no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, ele pede para participar de alguma situação onde ele possa provar que já é capaz de ajudar, que já é capaz de trazer luz, mesmo sabendo que trará para si mesmo situações difíceis, certo? Podemos pensar em muitos bons espíritos que sofreram durante a caminhada terrena, mas que não reclamaram e levaram a bandeira do amor, a bandeira da fé. Quantos são os que nós nos lembramos agora? Né? Então, espíritos mais evoluídos também podem, mas lembrando que, mesmo que ele peça uma missão aqui no nosso planeta, ele não é tão evoluído assim, porque se ele fosse muito evoluído, não precisaria passar por provas, certo? Então, ajudará ainda mais no progresso dele, mas não é um débito que ele traz, é uma prova, ele quer mostrar que é capaz de já para ajudar os irmãozinhos que estão mais atrapalhados ainda e precisando de um direcionamento. Já as expiações não são escolhas, são necessidades. Então, a prova é uma escolha. A expiação, eu tenho necessidade de passar por aquilo, tá? Para aprender realmente o que é sentir aquela dificuldade que eu provoquei no outro. E assim sanar esse débito que eu tenho com toda a humanidade, toda a energia que e se é estabelecida em torno do nosso planeta, certo? Então, somos aí levados através destas dificuldades a encará-las como um modo de evoluir. Então, tu tão só pensando nisso e dessa forma, tudo vai ficar mais fácil? Não, não ficará mais fácil, mas será muito mais compreensível. Nós não podemos trazer murmurações, reclamações, maldizer,
a providência divina ou a nossa própria sorte para que possamos suportar a dor. Nós devemos entender que todas as causas, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, foram necessárias e pedidas por nós nessa encarnação, para que a gente pudesse expiar ou melhorar algo que ainda não estava bom e que lá no mundo espiritual percebemos, né? Então, buscar a felicidade através da misericórdia divina é compreender quais são as causas, né, dessas aflições de maneira serena e com resignação. O jugo não é leve, mas ele está conosco. Podemos confiar em Deus, podemos confiar em Jesus, que nos acompanha a cada dia, sejam nas nossas alegrias ou nas nossas dores e aflições. Espero ter colocado um pouquinho de luz para todos nós nos nossos caminhos e que possamos então agradecer nesse instante a bondade infinita de Deus Pai Criador, que nos dá todas essas chances de melhorarmos e progredirmos no amor. Um abraço, até mais. E que Jesus conforte os nossos corações, sempre. Até mais. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.